Vocês não era obrigado a clicar neste vídeo, mas já que você clicou, peço encarecidamente que fique aí, não saia daí. A sua vida está precisando dessa utilidade pública para dar aquela guinada, para destravar e para você subir como foguete. Utilidade pública que serve para a sua vida. Utilidade pública útil, você só vê aqui. Quem segue sabe. Então eu já peço para você, já compartilha esse vídeo de utilidade pública, porque aqui você vai ver uma coisa que você nunca viu antes. Então pare tudo. Eu sei que você já parou de rolar a tela. Você ficou quieto, respira, relaxa, abaixa os ombros, acalme-se. Para que tanta ansiedade? Para que tanta inquietude? Você já achou o que procurava? Não role mais tela. Então, meus amigos e minhas amigas, você já viu ou já conhece alguém que já conquistou tudo na vida que queria, principalmente do ponto de vista material, a casa, apartamento, carro, um cargo altamente comissionado, gerente, diretor, CEO, empresário, dono de empresa, dono do mundo, dono de jatinho de ilhas. Você já conhece esse tipo de pessoa que conquistou tudo? Mas chegou lá à custa de muito estresse, muito cansaço, destruição de família, ou às vezes por meios não ortodoxos. O que é meio não ortodoxo? É puxar o tapete das pessoas pisando de alguém, porque mirou o sucesso a todo custo, mas chegou lá amargurado, cansado, com muito dinheiro, talvez milhões na conta, mas ainda não está satisfeito, está querendo mais. E aquele vazio. Então, parabéns, você acaba de testemunhar a lei do reflexo. É a forma mais cruel, é a forma mais amordaçada e ignorada, que as pessoas correm atrás de tudo, acabam com suas vidas, com relacionamentos, com saúde, e chega lá na frente, não tem nada. A história está repleta de exemplos disso. E agora, meus amigos e minhas amigas, aqui não tem meias palavras, é papo reto. A palavra não faz curva, é direto ao ponto. E essa pessoa que você conhece que chegou ao topo da pirâmide, ao topo dos topos, está lá nas alturas, e mesmo assim está insatisfeita, está querendo mais, ela está vibrando escassez, ela está refletindo escassez porque não está satisfeita. Com a mente de quem nunca tem o suficiente, os gananciosos. Está cheio de exemplos aqui na internet mesmo. E agora o universo, ou seja, Deus, ou seja, qualquer criador que vocês acreditam, ele é o espelho perfeito. Portanto, ele reflete integralmente a sua imagem da vibração, aquilo que você está sentindo, e devolve mais desta imagem, da mesma coisa, da mesma sensação. Olha, as pessoas mais ricas do mundo, é o Bill Gates, é o dono do Facebook, é o dono da Amazon, é o dono disso, é o dono da Tesla, o Elon Musk. E o que esses caras fazem? Eles têm milhões e milhões e milhões. Agora tem bilhões, bilhões e bilhões. E eles não estão satisfeitos, estão correndo atrás de mais. Esses homens são mendigos. São mendigos igual os próprios mendigos mesmo. Ele gera a imagem de escassez, estão querendo sempre mais e nunca vai ser satisfeito. Por quê?
Ele está seguindo isso que está na tela. A pirâmide quebrou, é uma fraude essa pirâmide. Que você tem o sucesso lá em cima no topo, na autorrealização. Isso não é verdade. Vocês provaram isso comigo aqui agora. Acabaram de provar. Mas o sucesso, com o gosto, com a sensação de vazio, aqui está uma grande prisão, portanto, uma grande armadilha. E qual é essa armadilha? É você ou vocês comprarem a ideia que vendem para todo mundo que o topo da pirâmide é o lugar dos que venceram na vida, dos QIs altos. É isso que vendem para todo mundo. E todo mundo está correndo atrás disso. Mas está esquecendo a base da pirâmide. Essa pirâmide rachada é a pior fraude. Mas, meus amigos e minhas amigas, o pior de tudo não é só isso. Ainda tem mais coisa. Se trata do estado vibracional. E esse é o X da questão, ou é o X de todas as questões. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se você chega lá no topo da pirâmide, no cume, no lugar mais alto, e que manda em todo mundo, e que está indo para a lua, de foguetes para ali, jatinhos para lá, mansões e essas coisas todas, mas está querendo mais, não dorme, não come direito. Essas pessoas estão cansadas e carentes, e isso é o que elas refletem dali para o mundo. E é exatamente isso que o mundo vai te devolver. Mais escassez, essas pessoas vão estar sempre correndo atrás das coisas, não importa quanto elas têm sensação de falta. Isso não é vida, isso é uma escravidão. E vendem isso para você. E a lei, ela é lei, ela simplesmente reflete. Olha aí, você tem milhões e milhões, mas você é um escasso. Olha a sua imagem aqui e vai te mandar mais falta. E você vai girando igual um rato, na corrida dos ratos, embora tenha milhões, mas é como um mendigo. E a lei vai fazer exatamente isso. É a lei da gravidade. Não teste-a. Se testar, ela vai funcionar e vocês vão se dar mal. Portanto, não suba em cima dos prédios ou poste. Não importa a sua crença para ver se funciona, porque funciona. O filósofo está falando e é provado isso. E aqui, meus amigos e minhas amigas, está um pulo do gato que nenhum guru de pirâmide te conta, nenhuma influência. Essas pessoas que andam vendendo coisas por aí, vendendo facilidade, sucesso, vendendo topo. Ninguém vai te contar isso, porque querem te vender alguma coisa, querem te aprisionar. E aqui é um canal da utilidade pública, já peço que compartilhe, like esse vídeo, porque aqui vocês sabem de coisas que estão escondidas, que talvez já esteja trancada de chaves, e a gente destranca através da reflexão, da leitura das entrelinhas. Então, meus amigos e minhas amigas, o topo da pirâmide não emana topo propriamente dito, como falam, como essa pirâmide rachada e quebrada que vocês estão vendo aí. Ela emana a base da pirâmide. Pense, imagine a lei do reflexo, ou a lei da atração, como queira vocês a chamarem. Ela é o espelho universal, ela capta a imagem que você projeta e, portanto, a devolve idêntica. Então, se vocês refletirem, falta no topo da pirâmide, que é o exemplo desses bilionários que você está correndo atrás, aí você vai chegar lá cansado, carente, refletindo falta e não vai sentir o vazio e vai querer mais. E você já vai estar quase morto, sua saúde já não é mais a mesma, a idade também já está avançada. Meus amigos e minhas amigas, vocês têm que saber uma verdade. Se a sua base, ou seja, se o seu mecanismo basal, o que é o mecanismo basal? E a base é o sono, é a alimentação, é a paz mental. Estas são as necessidades básicas.
para manter sua estrutura. Esta é a base da pirâmide. Se essa base está projetando desequilíbrio, ansiedade, carência, não importa o lugar que você vai estar, qual a imagem que você acha que o topo da sua vida vai projetar? É da base, é da carência, é do medo. Porque você está vibrando falta. Então, meus amigos e minhas amigas, não importa o cargo que você ocupe, ou o salário que você tenha, ou a conta bancária gorda. Se a sua vibração da base, dessas coisas básicas, que estrutura básica que mantém a vida, for de nunca é o suficiente, o seu reflexo lá no topo, se você já estiver lá, ou quando você chegar, será sempre de falta. Olha, falta algo. Eu lamento muito, meus amigos, e sinto muito, mas essa é lei. Você pode estar no último andar, pode ser o top dos tops, mas o espelho só vê o alicerce trincado, essa pirâmide quebrada. Sua pirâmide já implodiu. Por isso que você está sentindo falta, está correndo atrás demais. Por isso que você está neste vazio. É por causa disso, é exatamente isso. E agora tem um exemplo bíblico aqui, bombástico, para abalar as suas estruturas. Segura aí, é de Salomão. E Salomão, no auge da sua riqueza e sabedoria, no topo do topo, do top do top, no topo máximo, escreveu em Eclesiastes, abre aspas, tudo é vaidade. É correr atrás do vento, fecho aspas. Ele disse isso, e é o que vocês estão fazendo aí agora, correndo atrás do vento para chegar ao topo. Vai chegar lá com carência, cansaço. Vai refletir se a sua imagem projetada vai ser esse, o reflexo. E vai ser captada. Isso é a lei. Então, meus amigos e minhas amigas, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, são palavras de Salomão. E por quê? Porque ele buscou o topo com a mente de um conquistador externo. Talvez seja o que você está fazendo aí agora. É a história que venderam para você. Não com a base sólida de um ser pleno. Portanto, o reflexo da sua própria riqueza foi vazio. A lei do reflexo, ela é implacável, ela é imperdoável, é até violenta. Você pode ser o que está te mantendo para baixo, agarrado, travado, com a pedra no pescoço agora, que se pular no rio afunda, não consegue nadar. Então, meus amigos e minhas amigas, o mais importante agora é como quebrar esse ciclo, como desamarrar essas amarras, e o filósofo Andarilho vai falar para vocês aqui agora. Então, como fazer o topo refletir a plenitude, a abundância e não a carência? A resposta está na engenharia de sua própria emissão. E você precisa recalibrar o sensor do sucesso. É isso mesmo? Assista um insight, porque o sexo falha. Lá eu falei sobre as partes sensíveis que falham primeiro. Por isso é preciso ter as bases e os sensores precisam estar limpos, porque qualquer poeira pode atrapalhar o funcionamento do sensor e acender a luz amarela ou até a luz vermelha. Mas se você não está ligado nisso, você não está sabendo. E talvez as partes sensíveis comecem a falhar primeiro. É o equilíbrio emocional, é a mente. Talvez é o sexo que falha por uma discussão boba, por uma crítica do chefe, são as partes sensíveis. Assiste lá esse insight, porque o sexo falha. Dito isto, meus amigos e minhas amigas, até agora, o seu sensor foi programado pelo sistema para vibrar no medo e na falta. É o estresse crônico para te mostrar soluções com vendas. É vendas e mais vendas, é isso te estressa, te coloca medo e te dá a solução com vendas. É a indústria da venda, não é proibido vender, o capitalismo é bom.
Mas a venda agressiva, a venda destrutiva, principalmente as vendas que ocorrem após o sequestro das mentes, das liberdades, por meter medo, meter urgências e urgências, essas coisas, esses gatilhos maldosos, que se não tivermos atento, nós caímos nele. Se eu não conquistar, ou se eu não sou, esse sensor está sujo. Ele mede o sucesso pela conquista externa, não pela paz externa. É isso que fazem. Portanto, meus amigos e minhas amigas, para mudar o reflexo do topo, você precisa mudar a cabeça, o mindset da base. Isso significa: comece a vibrar a sensação de plenitude agora, no degrau em que você está. Portanto, sinta gratidão pelo que você já tem. Sinta paz de uma noite de sono bem dormida como a maior riqueza. São coisas simples. Quando, meus amigos e minhas amigas, a sua base vibratória muda de falta para a gratidão, a imagem que você projeta para o universo, para Deus, para o Criador, muda. E o seu reflexo, consequentemente, devolve de volta junto tudo aquilo que você emanou, que é abundância, que é gratidão, que é riqueza, de prosperidade. Então é isso que acontece. Você não atrai, ou aliás, você não reflete o que quer. Você também não atrai o que quer. Você atrai o que você é, que a imagem que é captada sua é do que você é. Então, meus amigos e minhas amigas, se você é gratidão na sua base, você será abundância no topo. O espelho não erra, isso é lei é lei, como já falávamos aqui, ela vai funcionar, não importa se você acredita nela ou não. Então, meus amigos e minhas amigas, isso nos leva a uma nova pirâmide, não é a pirâmide mais do Maslow, que está errada. Portanto, é uma fraude, está quebrada, está implodida. Esta é a pirâmide da pseudociência do filósofo Andarilho. Já falamos aqui sobre pseudociência, as coisas que funcionam. Esqueça a pirâmide que você sabe, então. Pense na pirâmide que emana, na pirâmide que reflete o topo. Veja os exemplos das pessoas que chegaram lá no topo e que estão querendo mais e que não pararam, porque não tem gratidão. Enquanto não voltar para a base da pirâmide e projetar, reprogramar, não vai dar certo. Então, meus amigos, a base é o que você é o mecanismo basal, sólido, saúde física e mental, equilíbrio emocional, o bem-estar social. Esses sensores mais melindrosos, que a parte sensível limpos, a mente em paz, a gratidão, isso é a base. E você precisa disso do início ao fim, passando pelo meio da pirâmide também. O meio da pirâmide é o que você faz, as suas ações que você faz naturalmente aí, ela reflete também. É reflexo dessa base sólida, então tudo está na base, não está no topo, sem desespero, na calma, no equilíbrio emocional. É a base sólida. E a base sólida é que sustenta também o topo. Por isso que essa pirâmide do Maslow, dessas pirâmides que vocês correm atrás aí, das necessidades, está errada, está quebrada. O mundo, cada vez que enriquece mais, que tem mais abundância de coisas legais para a vida ficar mais confortável, estar mais satisfeita. As pessoas estão mais insatisfeitas, mais violência, mais agressões, mais vazio, mais doenças mentais, mais depressões, muitas coisas que surgem, é o burnout, é o estresse crônico. Então, o que sustenta o topo é a base, e o topo reflete o que a base é. Se a base é uma base de falta, o topo vai ser falta, e está desmoronado. Então, o que você recebe no topo é o reflexo, é abundância em todos os sentidos, se a base é sólida. E o que é a base sólida? A base sólida, acabamos de falar, é o que você
É o mecanismo basal, com saúde física e mental em dias, os sensores que são as partes sensíveis, tudo limpinho, em paz, gratidão. Aqui não é quantidade. Aqui nós estamos falando de quantidade e de qualidade, isso é vibração. Então, quem chega no topo com a base sólida, com gratidão, abundância, em todos os sentidos, os relacionamentos são bons, as riquezas são boas. Se ele tem milhões, pode ganhar mais milhões, mas pode perder também tudo que não vai fazer diferença. E o espelho universal vai devolver mais, em consequência exata da imagem que a sua base projetou. E essas pessoas nunca terão falta de nada, serão abundantes eternamente, porque essa é lei, a lei funciona. E aqui, meus amigos e minhas amigas, vai mais uma revelação bombástica. Portanto, nessa pirâmide, a revelação bombástica é a seguinte: nessa pirâmide, o topo não é uma conquista, o topo é um diagnóstico. Se você chega ao topo, é um diagnóstico. Então, se ele te diz em tempo real qual é a qualidade da sua base, portanto, se o seu topo está trazendo estresse e insatisfação, esse é o diagnóstico. Não lute, nem resista no topo, desça e conserte a base, limpa os sensores, sature sua base com vibrações que você quer refletida em cima. É abundância, é paz, é calmaria, é equilíbrio emocional, é relacionamento bom. Trabalhe isso, porque isso é a sua base. Então, meus amigos e minhas amigas, a última coisa para finalizar este pequeno insight aqui, eu vou dar uma chave final. A chave final é esta. Está numa frase sábia, que Jesus disse, mas muitos esqueceram e outras pessoas até distorceram. E a frase é essa, ou o versículo bíblico é esse, abre aspas, buscai primeiro o reino de Deus, depois tudo vos lhe serão acrescentado. Essa é a determinação do Mestre. Portanto, o reino de Deus é a soberania da base. O reino de Deus é a soberania da base da sua pirâmide. Se tem sono, se a mente está boa, se você tem gratidão por tudo, você emana riqueza na base, no meio e no topo. É a ordem, a paz, a gratidão incondicional no seu corpo inteiro, incluindo o seu coração. É o estado de ser completo aqui e agora. É o reino da soberania. Então, meus amigos e minhas amigas, quando você busca isso primeiro, isso é uma determinação bíblica. A Bíblia é um dos livros mais antigos. Falamos que é um principal livro da lei do reflexo, isso é importante. Quando faz a qualidade de sua base ser a prioridade número 1, o tudo mais não é uma recompensa por você trabalhar 80 ou 90 horas por dia ou por mês. Isso é um reflexo automático da lei do reflexo. É um milagre que você mesmo está fazendo, é cuidando da sua base. E o espelho, que é o Criador, é o universo, vê a imagem com plenitude. E o que ela faz? E devolve o mundo também com plenitude. Ou seja, tudo mais é acrescentado, é o milagre que vocês fizeram. Então, meus amigos e minhas amigas, pare de ser o mendigo no topo, pedindo mais e mais ao universo. E, portanto, seja a fonte na base, emanando, refletindo a plenitude para essa imagem ser captada e devolver mais do mesmo. E observe o espelho cósmico construir um topo que finalmente vale a pena. Compartilhe essa lei, é utilidade pública.
E o seu próximo nível é o reflexo da paz que você cultiva hoje. Um forte abraço, emana e reflete bem. Abraço, Nelson Darílio.